Graça e paz da parte do nosso Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje falar de um tema muito sério, tem como título a atmosfera própria. Vamos fazer uma prece antes? Querido Pai, querido Deus, no nome do Seu Filho eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza no que vamos ler, no que vamos ouvir, para que, Pai, possamos, Pai, cumprir a Sua obra nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, nós quando olhamos para a superfície da terra, nós vemos em volta dela o que nós chamamos de atmosfera. Quase todos os corpos celestes no universo possuem a sua própria atmosfera. Mas nós vamos ver hoje que nós também, como seres criados por Deus, nós possuímos uma atmosfera própria. Quando você pega a sua Bíblia e você abre ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 16, olha só o que diz. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Aqui Paulo diz que quando nós estamos com o Senhor, nós temos uma fragrância própria. Nós temos um perfume. Quando alguém passa um perfume, aonde ele passa, o cheiro é nítido. É a mesma coisa quando um cheiro não está muito bom. Aquele cheiro marca, aquele cheiro, ele passa uma mensagem. Quando Ellen White, ela cita esse texto de Paulo, aqui no livro Parábolas de Jesus, página 158, ela diz assim, ó: a atmosfera de graça que circunda a alma do crente, o Espírito Santo que opera na mente e no coração, é o que faz um cheiro de vida para a vida e faculta a Deus o abençoar sua obra. Ellen White, ela interpreta o texto de Paulo falando que esse perfume seria basicamente uma atmosfera própria. Olha só, a de graça, ela circunda o crente. O próximo texto aqui vai deixar um pouco mais claro, diz que toda a alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança, e perfumada com a fragrância do amor, ou pode estar pesada e fria com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Esta é uma responsabilidade de que não nos podemos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem a sua influência. Esse texto, ele é tão profundo e tão completo que nós vamos ver ele em tópicos. Primeiro tópico. Queridos, ficou claro que toda a alma então está circundada de uma atmosfera própria. Isso é bíblico, nós vemos o texto de Paulo e estamos vendo no espírito de profecia. Você saindo de sua casa, você sai envolto de uma atmosfera. E ainda diz que ela pode estar sim carregada do poder vivificante de Deus, que é pela fé, ânimo, esperança e amor. Mas infelizmente ela pode estar também carregada, pesada, fria
Pelo quê? Pelo descontentamento, pelo egoísmo, ou até mesmo intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Então a disposição com que nós saímos de nossos lares, ou alguns que não saem, mães talvez que fiquem com seus filhos, a forma como você inicia o seu dia determinará também não somente o seu, mas o dia dos outros. Aqui diz que toda pessoa consciente ou inconscientemente ela é afetada. E esta é uma responsabilidade de que não nos podemos livrar. As nossas palavras, os nossos atos, a sua roupa, a sua forma de proceder e até a expressão do seu rosto influenciará os outros, ou para o bem, ou para o mal. Diante disso, nós temos que entender que até mesmo muitas vezes é a nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro revelará. Aqui está um grande segredo para os maridos, mulheres, filhos, pais. Muitas vezes você, pai e mãe, você espera que o seu filho esteja bem, feliz, grato, mas você mesmo não está. E muitas vezes a sua atitude, aquilo que você faz, pelo que você pensou e sentiu, faz com que você seja envolvido por uma atmosfera. E essa mesma influenciará naquilo que o outro revelará para ti. Então, olha a importância, a seriedade de pensarmos, sentirmos e agirmos como Deus pede. O que se alegra com prazeres mundanos, que ama a ostentação, não pode servir a Deus. Como o rico da parábola, esta pessoa não tem pendor para combater os prazeres da carne. Anseia satisfazer o quê? O apetite. Escolhe a atmosfera do pecado. Repentinamente é arrastado pela morte e baixa ao túmulo, com o caráter formado durante a vida, em parceria com os agentes satânicos. Na cova, ele não tem a possibilidade de escolher nada, seja bom ou mal. Porque quando o homem morre, sua memória perece. Quando a voz de Deus despertar os mortos, virão eles da sepultura com os mesmos apetites e mesmas paixões, com os mesmos gostos, caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagre para regenerar um homem que não quis ser regenerado, quando lhe era proporcionada toda oportunidade e favorecidos todos os meios. Durante a vida, não se deleitava em Deus, nem tinha prazer em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus, e não poderia ser feliz na família celestial. Queridos, o tempo de graça é hoje. O tempo de graça é hoje. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, nós temos o entendimento bíblico que em algum momento da história a porta da graça se fechará. O tempo de graça é hoje. Nós lemos aqui que infelizmente muitos, e pode ser eu, estão escolhendo a atmosfera do pecado. Pecado, transgressão da lei, tudo aquilo que diverge, que contraria a vontade de Deus, e eu conscientemente escolho, decido, me proponho a pensar, sentir, fazer, eu estou me pondo no terreno do inimigo, estou escolhendo uma atmosfera de pecado, que me afeta e afeta quem está ao meu redor. E nós temos muito claro na Bíblia o homem como um ser trino, da parte física, parte mental, parte espiritual. Por isso que Cristo, em Lucas 2:52, crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Ali o texto mostra que Cristo cresceu como um homem, né, nessas três áreas.
Nós somos compostos dessas 3 áreas. E essas 3 áreas, se você mexe em qualquer uma delas, como um tripé, as outras são afetadas. E diante disso, muitas vezes o que nós comemos afetará o que nós pensamos, sentimos e escolhemos e resultará em uma atmosfera de pecado. Olhe bem esse texto. Satanás, ele opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais. Então ele mexe na parte física, na minha intemperança, a hora que eu durmo, o quanto de água eu bebo, aquilo que eu como, aquilo que eu vejo, parte física. Afetará a minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu almejo, e resultará também no afetar a parte moral. O que seria a parte moral? São as suas escolhas. Nós lemos agora há pouco que eu escolho andar na atmosfera do pecado. Então o que eu como afeta a minha mente e afeta a minha moralidade, que foi concedida, diz aqui o texto, por Deus ao homem como inapreciável dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Nós estamos perdendo o céu por pratos de lentilha, como Eva. A gente está trocando a bênção de Deus pelo que eu como. Estou sendo afetado moralmente e mentalmente pelo que eu faço com o meu corpo físico, com a minha parte física. Assim, falando de mães, semeiam elas próprias a semente que brotará e dará frutos. As crianças não são educadas a renunciar ao apetite e restringir os desejos, e tornam-se egoístas, exigentes, desobedientes, ingratas e profanas. As mães que estão fazendo essa obra colherão com amargura o fruto da semente por elas lançada. Pecaram contra o céu e contra os próprios filhos, e Deus as considerará responsáveis. Mamães, servas de Deus, ao você colocar a sua mesa do café da manhã, almoço e a janta, você pode estar contribuindo, e com certeza você contribui para a atmosfera da sua casa e de seus filhos. Aqui diz que, infelizmente, a maioria das mães não ensina os seus filhos a renunciar o apetite, a restringir os desejos. Pelo contrário, muitas mães incentivam os filhos a comerem o que gostam, do jeito que gostam e o quanto gostam. E diz o texto aqui, não eu, mas o Senhor, que elas se tornam como? Egoístas, exigentes, desobedientes, ingratas e até profanas. Quando eu leio o termo profano, eu lembro de Nadab e Abiú. A Bíblia diz que o pai deles era nada mais, nada menos que Arão, o sumo sacerdote. Queridos, tinha um maior cargo ali depois de Moisés. Mas infelizmente, ele não ensinou seus filhos a restringirem os apetites, a um ponto dos filhos usarem demasiadamente do vinho fermentado, parte física, afetaram a sua parte mental, não discerniram, pegaram qualquer fogo e moralmente caíram em pecado, levando ao santuário fogo que não era santo, que era profano. Tudo isso começou no lar. Tudo isso trouxe uma atmosfera de pecado. Olha só. Vou passar aqui. O próximo. Isso. Diz aqui também que não só o que eu como, mas também o que eu leio e assisto. Diz aqui, os leitores de contos frívolos e empolgantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. E é o que mais nós vemos hoje nos cinemas, nas séries e desenhos. Contos frívolos e empolgantes. Dizem que esses leitores,
Esses que veem esse tipo de coisa, eles vivem em um mundo irreal. Eles cultivam o apetite pelas histórias sensacionais, e aí perverte-se o gosto da mente, se tornando embriagados mentais. Olha só uma das formas como Babilônia nos oferece o seu vinho. Apocalipse 18. Embriagados mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperância no comer e no beber. E hoje nós sabemos que não tem somente a leitura, mas tem as telinhas pretas. Os nossos filhinhos estão soltos, muitas vezes nos celulares. Os pais nem sabem o que eles veem. Que atmosfera você está preparando para o seu filho? E aqui, eu creio que também é uma forma de estarmos numa atmosfera pesada. Olha que texto. Diz que alguns mantêm uma fria, enregelada reserva, uma dignidade férrea, que repele os que são trazidos para o círculo de sua influência. Esse espírito é contagioso. Cria uma atmosfera que é destruidora dos bons impulsos e boas resoluções. Sufoca a corrente natural de simpatia humana, a cordialidade e o amor. Sob sua influência, o povo se torna constrangido e seus atributos sociais e generosos são destruídos por falta de exercício. Não só é afetada a saúde espiritual, mas a saúde física sofre por essa depressão desnatural. A escuridão e o frio dessa atmosfera antissocial se reflete até no semblante. O rosto dos que são benévolos e compassivos brilhará com o fulgor da verdadeira bondade, ao passo que os que não acalentam pensamentos bondosos e motivos altruístas expressam no rosto os sentimentos abrigados no coração. Aqui é um texto que também indica uma atmosfera perigosa, que é uma atmosfera antissocial. Pessoas que se fecham, pessoas que não se deixam visitar, pessoas que não se deixam amar. Isso é perigoso também. Queridos, nós precisamos andar a segunda milha. Não será simplesmente o que você sente, mas o que precisa ser feito. Quando o médico te fala, olha, faça isso, senão você morre. Você faz. Por quê? Porque não importa o seu sentimento, mas a racionalidade da vida. E a vida social é a mesma coisa. Seguindo mais aqui agora indica a forma mais adequada de nós termos uma atmosfera santa. Você pega a sua Bíblia aí, no livro de João, no capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, famosa conversa de Cristo com a mulher do poço ali. Ele diz assim, versículo 13 e versículo 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, é vontade de Deus, é vontade de Cristo que bebamos dessa fonte, dessa água que sacia. Essa água é Cristo, e Cristo você obtém pela sua comunhão, pela meditação diária. Olha só o que diz aí esse texto: a alma que descansa na pura atmosfera de santa meditação, ela será transformada pela comunhão com Deus, mediante o estudo das Escrituras. É por isso que Jó, capítulo 14, versículo 9 diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Queridos, essas águas é Cristo, é a palavra de Deus, é a sua comunhão. É toda manhã quando você decide, quando você escolhe levantar mais cedo e adorar a Deus no estudo da palavra, na oração. Acorde cedo e já louve, cante.
Isso traz, queridos, a presença de Deus e dos anjos. Lembre-se de Paulo preso ali. Tinha todos os motivos para chorar, reclamar e murmurar. Mas ele preso, cansado, com frio, com as costas ali sangrando, ele escolhe meditar em Deus, ele escolhe louvar. O céu não resistiu, os anjos desceram, as cadeias se quebraram. Eles foram libertos, foram salvos. Não somente eles, mas aqueles que estavam ao seu redor. A atmosfera de Paulo afetou positivamente os que estavam ao seu redor. Efésios 5, 26. Ainda Paulo, ele diz sobre essas águas, de quem Cristo disse, de quem Jó também disse. 5:26 diz assim, ó: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra toda manhã e toda noite. Você tem a chance, a oportunidade de ser lavado pela palavra, lavado, purificado. Queridos, daí a necessidade de pedir perdão, de pedir santificação. Deus te livra do mal e Deus te dá a bênção de uma atmosfera de santa meditação. Ah, queridos, essa é a presença do próprio Deus em sua vida. É essa atmosfera que envolveu Paulo, Pedro, a ponto deles, com a sombra deles, curarem. Não era simplesmente a sombra. Agora você sabe, era a atmosfera. A atmosfera que os envolvia do Espírito de Deus, dos anjos, faziam curas. Curas. E hoje você pode, por uma atmosfera de amor, curar alguém de forma sentimental. Alguém que está depressivo pode ter a alegria do céu, a luz de Deus pela sua vida. Olha que tremendo. Angustiado, diz aqui o texto, pela crescente iniquidade dos ímpios, e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos, e passava muito tempo na solidão, entregando-se o quê? A meditação e a oração. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade, para que a pudesse fazer. Para ele, a oração era como a respiração da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. Durante quanto tempo? 300 anos. 300 anos esse homem entendeu que não adiantava seguir o seu próprio rumo. Ele entendeu que quanto menos dele próprio e mais de Cristo, ele poderia e viveria na atmosfera do céu. Como você tem vivido o seu lar. Pense aí no seu lar, no que você tem visto e ouvido, no que você tem sentido. Que atmosfera você tem vivido? Queridos, é para nós de suma importância que circundemos a alma com a atmosfera de fé. O que é fé? É entrega, é crer na palavra de Cristo. Cada dia estamos decidindo, você querendo ou não, nosso próprio destino eterno, em harmonia com o quê? Com a atmosfera. Olha o texto. O seu destino eterno está sendo decidido todos os dias de acordo com a sua atmosfera. Somos individualmente responsáveis pela influência que exercemos, e consequências que não vemos resultarão de nossas palavras e ações. E o último texto aqui, o último texto dessa noite, diz: Senhor, toma o meu coração. Último texto. Pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, Senhor, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Queridos, esse é o pedido que você tem que fazer para o seu Deus todo dia. Senhor, leva-me a uma atmosfera pura e santa. Senhor, toma o meu coração, pois não consigo dar. Queridos, essa é a mensagem que você tem dada por Deus à sua vida. Vamos fazer uma prece juntos?
Querido Pai, eu entrego em tuas mãos todos aqueles que estão vendo esse vídeo, para que o teu Espírito Santo esteja com ele, para que os anjos do céu habitem nesse lar, e para que essa atmosfera do céu envolva esse seu filho, essa sua filha. É o que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém.